Bolsonaro. E as condutas em conjunto com o apoio do Dr. Antônio Aurélio Fagundes, que é intensivista aqui do hospital, e toda uma equipe de apoio com nutricionistas, fisioterapeutas, médicos de plantão, todo mundo junto conosco para conduzir esse tratamento. Bom, como vocês sabem, o presidente Jair Bolsonaro foi internado aqui na sexta-feira passada com um quadro agudo, grave, de broncopneumonia broncoaspirativa, de evolução extremamente rápida. Imediatamente nós introduzimos as medicações adequadas, as medicações todas que foram necessárias no primeiro momento. E é importante ressaltar que nas primeiras 24 horas, os exames laboratoriais, eles demonstraram piora do quadro. Foi o fator que mais nos preocupou nas primeiras horas, sendo necessária a introdução de um terceiro antibiótico na madrugada do domingo. A partir dessa associação do terceiro antibiótico, o presidente começou a mostrar resposta ao tratamento, queda dos marcadores inflamatórios, clinicamente respiração, dispneia, que nós chamamos de taquipneia, que é a respiração acelerada, foram melhorando todos os sintomas, gradativamente. E ontem foi o dia, ele muito temerário, preocupado, inapetente pelo cansaço e pela falta de ar, mas com melhora progressiva. Nós esperamos hoje para atualizar para vocês, apesar dos boletins diários, porque estava uma evolução lenta, apesar de gradativa, parcial. Fizemos hoje de controle uma tomografia computadorizada, que também mostrou o que nós achávamos no exame clínico, uma melhora parcial. Melhorou um pouco mais do lado direito, mas o lado esquerdo ainda com comprometimento moderado, difusamente, nos pulmões. Apresenta ao exame de imagem também, além das imagens inflamatórias, porque no início do processo infeccioso começa a também aparecer os sinais inflamatórios. A infecção tende a regredir primeiro e os sinais inflamatórios, o acometimento, a injúria, a lesão no tecido pulmonar, ela melhora de forma mais lenta, progressiva também. Por isso a necessidade de uma fisioterapia plena, intensa, regular, é o que ele está fazendo, está muito disciplinado. Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário dessa vez, apreensivo, ele sentiu o peso dessa patologia, dessa infecção, dessa vez um pouco mais. Mas, de qualquer forma, hoje nós já temos um resultado parcial bom, acreditamos que a tendência agora é melhorar. Doutor Pedro, nós estamos no meio do ciclo dos antibióticos. Por agora, não. A prudência manda deixarmos lá para termos total segurança, observar, como eu falei, o quadro clínico, evolução laboratorial, melhora dos sintomas. Mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana, que evoluamos para uma transferência para o quarto, mas eu não sei exatamente o momento. Doutor, a equipe médica concorda com a defesa do ex-presidente de que ele precisa estar numa domiciliar por uma questão de segurança dele, para que não aconteça de novo o que está acontecendo? Nesse caso é a prudência. Quando nós falamos do ponto de vista médico, técnico, um ambiente mais acolhedor, com mais recursos de profissionais adequados, multidisciplinares, fisioterapia, que ele já faz, mas se você tem uma equipe também de apoio de enfermagem, 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma que o ambiente familiar, residencial, bem melhor, e nós falamos em tese, isso serve para qualquer paciente, sem dúvida nenhuma que ser o domiciliar é melhor. O senhor pode repetir o resultado da tomografia que foi feita hoje? O senhor disse que um dos pulmões apresentou uma melhora um pouco maior, foi isso?
É porque na primeira tomografia da entrada na sexta-feira, ele tinha um comprometimento, apresentou um comprometimento muito difuso, extenso do pulmão esquerdo, até o ápice. A base, a gente divide os pulmões em lobos. E parcialmente do lado direito, mas a preocupação maior foi nesse comprometimento esquerdo. A ausculta pulmonar, o exame clínico, que é muito importante, já mostrava uma regressão bastante discreta, mas progressiva. É o que nós fazemos a avaliação praticamente o tempo todo. Aí hoje, comparando as tomografias, a gente vê uma melhora do pulmão direito, também uma melhora no pulmão esquerdo, mas no pulmão esquerdo é que a gente ainda observa uma imagem razoável de comprometimento. E já com sinais inflamatórios, como eu falei, já era esperado. Inclusive com a telectasia, que é um murchamento dos colapsos dos alvéolos, que tende a regredir com a fisioterapia intensa. Observando prognóstico para o futuro, o que é meio temerário, que nós nos preocupamos, mas não tem como saber agora, é quando esse processo inflamatório cicatriza, pode formar endurecimento do pulmão, pode formar o que nós chamamos de fibrose. Fibrose nós só poderemos saber mais tarde. Vamos torcer para que não aconteça. A fibrose é um quadro normalmente mais crônico, que limita mais o paciente em termos de desempenho físico, respiração e cansaço. Então isso é uma preocupação nossa que está no radar, mas nós estamos trabalhando muito para que não aconteça. Doutor, como é que está o ex-presidente? Ele está tranquilo, está abatido? O senhor falou em fisioterapia, como é que está a rotina dele? Ele está muito disciplinado em relação à fisioterapia, à alimentação, todas as recomendações que nós estamos passando para ele, ele está disposto a fazer, mas percebemos sim o presidente mais abatido, ele, como eu falei, uma preocupação maior do que das outras vezes, desde o início. Ele sentiu o que estava acontecendo, a realidade. Ele sentia falta de ar, doutor? Para o paciente, o que significa esse quadro, né? A falta de ar é porque no processo infeccioso e inflamatório do pulmão, você obstrui as vias aéreas, é onde passa o ar. Então você fica realmente dispneico, com falta de ar e cansaço. Houve uma redução parcial, mas ainda está cansado, a gente percebe uma tosse seca, ainda persiste, sem secreção. Ele está soluçando, está vomitando? Soluçou ontem à tarde, aí de ontem, nas últimas ontem à tarde não, mais cedo. Praticamente nas últimas 24 horas, não. Nós introduzimos também mais um medicamento nessa internação, ele já tomava 2, especialmente para o soluço, e agora nós introduzimos um terceiro medicamento para tentar minimizar o máximo possível essas crises de soluço. Doutor, em relação às visitas, está limitado ainda só os filhos e a esposa? Em relação às visitas, não compete muito a área médica interferir nesse sentido, porque tem uma regra do hospital, que na verdade é mais flexível, e uma determinação no campo jurídico. Aí a gente apenas respeita. No caso dos antibióticos, ele... Como? Desculpa. 3 antibióticos específicos, porque você faz um apanhado que nós chamamos uma associação de largo espectro, porque na verdade na entrada você não sabe exatamente qual é o agente etiológico. Então você tem que usar antibiótico de largo espectro para poder obter um melhor resultado. E com a associação do terceiro, na madrugada do domingo, ele apresentou uma resposta mais rápida, denotando que o caminho estava correto. Mais ou menos isso. Aí encerra-se o ciclo do antibiótico, aí cuidaremos da parte inflamatória e recuperação do dano, que eu te falei da injúria, do dano, da agressão, da infecção e inflamação no pulmão, que é um processo também mais lento. Então, por isso que os senhores não têm uma data para a alta da UTI, é isso, doutor? Ele tem que continuar tomando os antibióticos no ambiente de UTI até o próximo domingo, pelo menos, então? Não necessariamente, exclusivamente pelo antibiótico. A UTI, porque é um ambiente de maior suporte, você está ali a todo momento, monitorizado, eletrocardiograma, oxímetro, exames de sangue, frequência cardíaca, etc., pressão arterial. Então é um ambiente com mais segurança.
No momento que nós acharmos que não compromete a evolução e nem o tratamento, aí é a hora de evoluirmos para o quarto. Mas neste momento eu não sei te dizer porque na verdade depende da reação dele. Em relação ao novo medicamento do soluço, qual que é a diferença para os dois anteriores? E se causa alguma tontura, alguma coisa que possa fazer com que o ex-presidente, por exemplo, Pode causar um pouquinho, por isso que nós vamos associando de forma lenta e gradativa, mas tem ação parecida. Um potencializa o outro. Teve uma dúvida na segunda-feira, doutor, sobre o tipo de ambiente, né? Que o boletim falava que ele foi transferido para um ambiente de UTI mais adequado para o quadro. A gente pode dizer que é uma semi-intensiva, não é isso? É que aqui o hospital não usa esse termo, houve essa confusão. Não é questão de nomenclatura. Os cuidados são um pouco mais espaçados, mas o ambiente é de UTI, é o mesmo ambiente, com a mesma monitorização, a mesma segurança, com equipe médica disponível 24 horas. Então, na verdade, é um ambiente de UTI, com uns cuidados mais parciais. Sem dúvida, não. É um quadro de pneumonia, sim, e uma pneumonia que nós estamos em recuperação de uma pneumonia grave. Ele apresentou, para você ter uma ideia, na entrada, sinais de hipotensão, queda da pressão arterial, associado ao quadro, que é um dado importante que prenota, antecipa a evolução para uma septicemia. Por isso que o tratamento foi imediato e surtiu efeito. Mas ele poderia evoluir de forma bastante temerosa. Doutor, o senhor acredita que no aniversário dele ele vai estar na UTI, então? O tempo é proporcional à resposta. Quanto maior o tempo, pior o quadro. Neste caso, 2, 3 horas a mais significa muito. Doutor, então no aniversário dele... Se eu quiser tirar a abelhinha, fica à vontade, viu, doutor? No aniversário dele, então, provavelmente ele estará ainda na UTI. Da UTI exatamente, eu não sei. Internado, com certeza. Não é bom para ninguém passar o aniversário no hospital, tomando remédio na veia, se recuperando, preocupado com a própria evolução da doença, preocupado com o desenrolar da doença, com as complicações que poderão aparecer ou não. Mas isso independe. A doença aparece e a obrigação nossa é tratar a qualquer momento, independentemente de qualquer data. O senhor consegue precisar quantos remédios hoje o presidente está tomando? São muitos. Uma prescrição longa, porque são remédios para a gastrite, para o refluxo, tem o remédio da depressão, os antibióticos, remédio diurético, porque às vezes retém um pouco de líquido no pulmão, um derrame pleural pequeno, por questão do desequilíbrio hídrico. Então é muita medicação. Mas assim, está bem adequado, ele está bem adaptado. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada.